A procura pela Zainab fez com que um país inteiro parasse literalmente. Muita confusão aconteceu, mas no final o caso foi solucionado, só que eles descobriram que a Zainab não era a única. Eles tinham um SK à solta que precisava ser capturado o mais rápido possível. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, então no caso de hoje nós temos a Zainab Amin Ansari. Ela tinha 7 anos e morava em Kasur, Punjab, no Paquistão. Os pais da Zainab estavam na Arábia fazendo uma peregrinação por lá. E a Zainab ficou aos cuidados do tio dela até que os pais retornassem do outro país. Então, no dia 4 de janeiro de 2018, a Zainab sai sozinha de casa porque ela iria então para uma aula de estudos do Alcorão. É como se fosse uma catequese para a gente. Então, ela saiu sozinha de casa naquele dia e, infelizmente, ela não retornou. Assim que o tio e a tia, então, descobrem que ela não voltou para casa, eles começam, é claro, a procurar ela pelas vizinhanças, ligar para os conhecidos e tal, para ver se alguém tinha visto ela. E no dia seguinte, no dia 5 de janeiro de 2018, os tios foram até a delegacia e registraram o BO. Familiares dela reclamaram que a polícia não estava procurando por ela. Os familiares foram investigar as câmeras de segurança e encontraram as últimas imagens da Zainab caminhando pela rua de mãos dadas com um homem desconhecido. A família entrega as imagens para a polícia. Os pais que estavam lá no outro país, então, rapidamente eles retornaram para tentar encontrar a filha também. Mas a procura demorou muitos dias e eles não tiveram sucesso, infelizmente. Até que, no dia 9 de janeiro de 2018, 5 dias depois de ela ter desaparecido, ela então é encontrada, já sem vida, em um lixão da cidade que ficava, aliás, muito perto da onde eles moravam. E com as imagens que a polícia tinha das câmeras, eles fizeram um retrato falado do suspeito, que é esse aqui que vocês estão vendo, e então espalharam por ali para ver se alguém conhecia ele, mas ele realmente não foi reconhecido. Agora vem o mais terrível aqui desse caso, né? Que o estado que a Zainab foi encontrada era realmente terrível. E no dia 10 de janeiro de 2018, então um dia depois dela ser encontrada, a notícia já se espalhou em todo o país. E então começaram muitos protestos por lá. A revolta da população era não só pelo caso da Zainab, mas também porque haviam muitos casos parecidos. E as pessoas acusavam as autoridades de não resolverem os casos e de ocultar algumas coisas. Protestos aconteceram em todas as grandes cidades de lá. No segundo dia de protestos, eles colocaram fogo em um escritório do governo em Kasur. Também colocaram fogo em veículos, bloquearam as estradas e confrontaram a polícia. E 2 pessoas acabaram perdendo a vida depois de invadir uma delegacia de polícia. Assim que elas invadiram ali, os policiais então atiraram nas pessoas e assim elas se foram. E também nesse mesmo protesto teve um vídeo que viralizou, que eram de alguns policiais que estavam realmente atirando ali contra a população. Todos esses policiais, eles foram presos logo depois e foi aberto então um inquérito ali para investigar o caso, mas infelizmente eu não consegui encontrar qual foi o resultado aqui dessa investigação. Mas continuando nos protestos aqui, apesar de que nas ruas não se via muita organização, tiveram muitos protestos bonitos também que eles fizeram. Teve uma jornalista da TV que se chama Kiran Nas e é uma pessoa muito respeitada lá, e ela apresentou o jornal com a filha dela no colo. Ela ficou ali o jornal o tempo inteiro com a filha ali, para então ali mostrar para toda a população que ela estava também junto com as pessoas nessa revolta aí, para que todos os casos fossem investigados o mais rápido possível. E muitas celebridades e atletas também lá do país participaram dos protestos nas suas redes sociais. Foi criada uma hashtag que é essa aqui que eu estou colocando na tela para vocês. Ela foi usada na época mais de 600 mil vezes no Twitter e também mais de 30 mil vezes no Instagram. Só que a confusão foi realmente grande mesmo. Lembra que eu falei no início do vídeo que fez o país parar literalmente? E realmente o país parou literalmente, né? Eles bloquearam as estradas e tudo. E também teve um rolo ali político no meio, porque muitos políticos de lá aproveitaram essa hashtag aí e usaram então para mostrar que o governo que estava lá, então, encarregado de tudo, estava fazendo todas as coisas erradas
e tentando trocar, né, os governos e tal, mas enfim. Agora, nesse meio tempo, chega o resultado do exame que foi feito na Zanab e que iria deixar então todos ainda mais chocados e revoltados, porque ela foi muito, mas muito machucada no corpo, no rosto também, e além disso, a pessoa que fez isso com ela forçou ela a ter relações íntimas e no final das contas, então, segurou, né, o ar dela para que ela então perdesse a vida desse jeito. A polícia ofereceu uma recompensa para qualquer pessoa que desse uma pista concreta sobre o homem que fez isso com a Zainab e também pagaram 3 milhões de rupees, que na época valia aproximadamente $90.000, e esse valor foi pago para a família das pessoas que perderam as suas vidas durante as manifestações. Na verdade, eles pagaram 2 vezes, tá? Cada família então recebeu esse valor aproximado aí de $90.000. E ao mesmo tempo, é claro que a polícia corria, né, para tentar desvendar esse caso o mais rápido possível. Bom, eles chamaram vários homens ali que moravam no mesmo bairro onde a Zainab morava, homens que tinham entre 20 e 45 anos de idade, porque vendo as câmeras de segurança, era essa idade mais ou menos que eles achavam que o suspeito tinha, e então eles coletaram o DNA de todos esses homens. E um desses homens que vai ser chamado na delegacia é o Imran, que é esse da foto aqui, guardem bem esse nome, tá? A polícia coleta o DNA dele, só que eles liberam ele rapidamente porque a própria família da Zainab conhecia ele e falaram que não acreditavam que ele teria pegado a filha deles. Agora, depois que a polícia então libera ele, ele vai ter algumas atividades suspeitas, tá? Ele vai começar a não dormir mais na casa da mãe dele, vai tentar sumir ali da região. Bom, tem um segundo homem também que vai ser chamado na delegacia para ser coletado o DNA, que é esse aqui, que se chama Mudassir. Também prestem atenção nesse nome, tá? A polícia coleta o DNA e libera ele novamente e continua coletando o DNA de vários outros homens. No total, eles vão coletar o DNA de 1.150 homens. E enquanto isso, eles estavam aguardando o resultado do DNA que foi encontrado na Zainab. Era o DNA de um homem e, para que todos ficassem ainda mais chocados, esse DNA foi comparado com outros casos de outras meninas que também perderam a vida do mesmo jeito que a Zainab e que moravam no mesmo bairro. E realmente foi um resultado positivo. Então, eles tiveram a certeza ali de que eles tinham sim um SK e que a Zainab não foi a primeira pessoa que ele fez isso. Outra pista que também levou a polícia a estar comparando esse DNA com os outros casos é que todas essas outras meninas, elas também foram abandonadas ou em lixão ou em casas abandonadas e do mesmo jeito, né, sem enterrar, e o exame ali que foi feito nelas também era a mesma coisa, tão terrível quanto o que aconteceu com a Zainab também. Agora eu vou contar para vocês alguns desses casos que estavam ligados ali com o caso da Zainab, ou seja, que era o mesmo DNA, era o mesmo homem. No dia 6 de janeiro de 2017, então aproximadamente um ano antes do caso da Zainab, a Ayesha, de 7 anos, estava brincando na frente da sua casa e desapareceu. Ela foi encontrada no dia seguinte, nas mesmas condições em que a Zainab foi encontrada. E depois desse caso, já tem outro, que foi aproximadamente 2 meses depois. No dia 24 de fevereiro de 2017, a Iman Fatima, de 5 anos, estava brincando fora de casa com o seu primo Adel, que também tinha 5 anos, quando um homem fez o Adel ficar virado para a parede e levou a Fatima embora. O primo identificou a casa para onde ela foi levada, mas quando a polícia foi investigar, já era tarde demais, porque infelizmente ela também foi encontrada nas mesmas condições. E no dia 8 de julho de 2017, a Laila Salem, de 8 anos, saiu de casa sozinha para ir na aula de estudos do Alcorão e desapareceu. E ela foi encontrada nesse mesmo dia, à noite, nas mesmas condições. Agora passa aproximadamente 4 meses e nós temos mais um caso. No dia 12 de novembro de 2017, a Kainat Batu, de 6 anos, ela saiu de casa sozinha para comprar iogurte no supermercado. Ela foi encontrada no mesmo dia no lixão que ficava perto da casa da família e nas mesmas condições.
Só que a Kainat, ela estava viva quando ela foi encontrada. Ela foi levada às pressas para o hospital, entrou num tratamento intensivo, ela ficou muito tempo em tratamento no hospital, mas infelizmente ela realmente sofreu um dano cerebral e a última notícia que nós temos dela é de 2020, que ela ainda tinha dificuldades para comer, para beber e para falar também. Então, eu digo dificuldade mesmo, tá? Porque a Kainat, até então 2020, ela estava se alimentando por tubos, sabe? É assim que a família, então, cuida dela num estado realmente vegetativo, depois desse monstro fazer tudo isso com ela. E depois da Kainat passa aproximadamente 2 meses e vem então o caso da Zainab. E todos esses casos que eu contei para vocês agora, todas elas foram encontradas num raio de 3 quilômetros aproximadamente da casa delas. Então, tudo aconteceu muito perto da onde elas moravam. Então, em todos os casos que estavam relacionados ali, tinham 2 testemunhas, na verdade, né? Tinha a Kainat, que sobreviveu, mas não tinha como usar ela como testemunha, tá? Porque ela realmente, ela não reconhece, às vezes, nem o pai e nem a mãe dela. Mas tinha o primo da outra que estava lá brincando com ela, lembra? E ele realmente viu o homem. O homem mandou ele virar para a parede, né? Esse primo foi chamado na delegacia e nessa época ele tinha passado, acho que nem um ano, né? Então ainda estava ali com 5, 6 anos. É bem complicado chamar uma pessoa dessa idade para então estar ali tentando reconhecer um suspeito, mas a polícia fez isso, chamou e colocou ali vários suspeitos na frente dele. E ele reconheceu um deles. Ele reconheceu o Mudassir, então ele achou que foi ele, né, que fez isso com a prima dele. O Mudassir tinha 21 anos e ele trabalhava em uma fábrica e ele tinha se mudado para aquela cidade de Kassur 2 anos antes de tudo acontecer. Agora, algo muito complicado aconteceu que iria revoltar ainda mais as pessoas. Logo que o Mudassir foi preso, o relato oficial que foi dado então para a imprensa é de que o Mudassir tentou fugir e nessa tentativa de fuga um dos policiais acabou atirando nele e realmente o Mudassir perde a vida na prisão. Só que logo depois eles vão fazer lá o DNA, né? Porque lembra que eles tinham coletado DNA de 1.150 homens. DNA é um teste que demora muito para ficar pronto, aquela coisa toda. E eles compararam o DNA do Mudassir com o DNA que foi encontrado na Zainab e nas outras meninas e o resultado era negativo. O Mudassir era inocente. Agora vamos voltar então para o Imran. Lembra do segundo suspeito lá, que a polícia estava muito, né, de olho nele? Bom, eles tinham coletado o DNA dele no dia 14 de janeiro de 2018. E entre os 1.150 exames que foram feitos para comparar então com os DNAs que foram encontrados ali nas meninas, o do Imran era o número 814 e quando eles testaram, realmente deu positivo. Então ali a polícia já tinha um principal suspeito realmente. Eles então armaram um plano ali, porque lembra que o Imran estava ali dormindo na casa de outras pessoas, meio que se escondendo da polícia, né? Logo que eles coletaram o primeiro DNA dele. Bom, então no dia 20 de janeiro de 2018, a polícia foi buscar o Imran e também outros 4 ou 5 homens para então falar para eles que precisava coletar o DNA de novo porque o primeiro DNA não deu certo. O Imran realmente não estava em casa, mas a própria mãe dele que falou qual que era o paradeiro ali do filho, indicou para a polícia, né, aonde encontrá-lo. Realmente, na hora que eles encontraram, ele não queria ir para a delegacia, parece que ele até fingiu ali um ataque do coração, mas levaram ele mesmo assim. E os outros 4, 5 homens que eles levaram junto, eles parece que eles nem coletaram DNA nenhum, tá? Eles só fizeram isso para que ele realmente não escapasse. E realmente eles coletaram novamente o DNA dele e novamente eles compararam com o DNA que foi encontrado nas meninas. E o resultado desse segundo exame saiu no dia 22 de janeiro de 2018 e também saiu positivo. Só que lá nesse país parece que eles têm uma questão lá com resultados de DNA e tal, e não é a única prova que pode provar um crime. Então, eles procuraram mais outras evidências. E na casa do Imran mesmo, eles encontraram uma jaqueta preta, que é essa jaqueta aqui, que pertencia ao Imran.
e eles compararam a jaqueta com a jaqueta que o suspeito estava usando nas imagens da câmera. A polícia conseguia confirmar que era a mesma jaqueta, porque primeiro que era de uma cor escura, segundo as imagens ali, eles sabiam que teria que ser uma cor escura para sair daquela coloração ali mesmo no preto e branco. E outra coisa que levou eles a essa conclusão foram esses botões grandes que tinham nos ombros da jaqueta. Eles são idênticos com o modelo da jaqueta que o suspeito estava usando quando caminhou com a Zainab pela rua. Então aqui eles não tinham mais dúvida nenhuma, tá? Eles conseguiram realmente capturar um monstro. Agora vamos entender um pouquinho da história do Imran. O nome dele completo é Mohamed Imran Ali, e eu vou estar sempre chamando ele aqui de Imran, porque é assim que ele é conhecido hoje em dia. Ele era mecânico e carpinteiro. O Imran começou a frequentar a escola com 5 anos e largou os estudos antes de completar 12 anos. Ele era um péssimo aluno e durante o período da escola ele estudou em 4 escolas diferentes porque ele tinha dificuldade de se adaptar. O pai dele faleceu alguns meses antes dele ser pego e o Imran tinha 2 irmãos e 4 irmãs. 2 dessas irmãs eram casadas e todos os outros que eram solteiros moravam junto com a mãe viúva, que tinha 46 anos, em uma casa muito pequena. Ele morava a 120 metros de distância da onde a Zainab morava. E sim, as famílias se conheciam, eles não eram amigos próximos, mas eles se conheciam ali porque eles eram vizinhos. E na delegacia, então, no interrogatório, ele confessou tudo o que ele fez e ele falou que ele fez isso com pelo menos 8 meninas. E realmente foi confirmado o DNA dele em 8 casos diferentes, inclusive o da sobrevivente que a gente contou aqui. Bom, eu contei para vocês 6 casos, né, contando o caso da Zainab. Os outros 2 eu não consegui descobrir os detalhes aqui, porque de repente a própria família deve ter pedido ali para a polícia não espalhar, né, não mandar para a mídia. Não sei por que exatamente, mas realmente essa informação eu não consegui encontrar e olha que eu pesquisei muito, mas muito esse caso. Então o intervalo de um ato e outro pode ter sido muito mais curto do que eu contei para vocês. E durante o depoimento que ele deu, ele disse que ele assistia vídeos adultos por horas pelo telefone antes de sair para capturar uma vítima. Todas as meninas ele já conhecia de vista ou até algumas delas ele conhecia a família, o pai, a mãe, etc. Ele geralmente cometia os atos em construções inacabadas e na maior parte das vezes deixou elas lá mesmo, outras ele cometeu o ato perto do lixão onde elas foram encontradas. Agora uma curiosidade muito bizarra é que o Imran, ele estava nos protestos, sim, ele estava lá na rua gritando por justiça. Ele também participou da procura pela Zainab antes de ela ser encontrada lá naquelas condições. E também ele foi no funeral da Zainab. Olha que homem cínico, gente. Que homem cínico, nojento. E pouco depois de ele ser preso, o julgamento já inicia. Isso aqui vai ser muito rápido, porque ele entrou num sistema que é chamado de Fast Track. Eu não sei qual que é a tradução correta para o português. Se tiver algum advogado, comenta aqui para mim, que já é o segundo caso que eu pego que entra nesse esquema desse julgamento aí, Fast Track. Mas o que acontece? São julgamentos muito rápidos, tá? E eles dão preferência para casos que são muito, né, midiáticos, é claro, e também para casos muito horrorosos, né? Uma maldade extrema, que era o caso dele, e logo depois realmente o julgamento já iniciou e foram só 4 dias de julgamento. Então no dia 17 de fevereiro de 2018 sai a sentença. É claro que ele foi considerado culpado não só pelo caso da Zainab, mas também das outras 7 meninas, e ele foi condenado a uma pena de prisão perpétua, mais 7 anos de cadeia e mais 4 vezes a pena capital. Ou seja, o final dele era quase certo. Vamos lá. Além disso também, ele teve que pagar uma multa no valor de 3.200.000 rupees, que eu não consegui descobrir quanto que valia naquela época, mas se a gente converter hoje em dia, dá aproximadamente $40.000. E com aquela pena ali de 4 vezes, né, a pena capital, o advogado dele começa a apelar, né? E isso aqui vai ser um jogo, tá, gente? Joga pra lá, pra cá, vai ou não vai? Esse cara vai ou não vai ser pendurado? Vou colocar aqui na tela pra vocês a data exatamente, pra vocês verem o desespero do advogado
e das pessoas, né, que estavam também ali assistindo, esperando que realmente ele fosse pendurado. No dia 20 de fevereiro de 2018, ele entra com pedido de apelação. Dia 20 de março de 2018, o pedido foi negado. Pouco tempo depois, ele apela à Suprema Corte. No dia 12 de junho de 2018, a Suprema Corte nega o pedido e pouco tempo depois, ele pede clemência ao presidente. No dia 10 de outubro de 2018, o pedido é negado pelo presidente Arif Alvi. E com todos os recursos, então, negados, no dia 12 de outubro de 2018, oficialmente é feito o pedido para o cumprimento da pena capital. E logo que foi realmente decidido, o pai da Zainab vai fazer o pedido para que isso tudo seja feito em público, para que desse ali o exemplo, né, para as outras pessoas, para que mais pessoas não passassem por essa situação. Ou seja, se os bandidos vissem aquilo, eles ficariam com mais medo e tal, mas o pedido do pai da Zainab foi negado. Então, às 5h30 da manhã do dia 17 de outubro de 2018, o Imran foi realmente pendurado. O pai da Zainab e alguns familiares também estavam presentes quando ele perdeu a vida. Agora, esse caso que é muito, mas muito triste, a monstruosidade que esse homem fez com todas essas meninas, ele trouxe alguma coisa, uma mudança muito grande lá no Paquistão. Em 2020 foi aprovada a Lei Zainab Alert, que é muito parecida com o Amber Alert dos Estados Unidos, né, que muita gente conhece. E o que essa lei aí fez de mudanças no país? Bom, primeiro que, então, são punições muito mais severas nesses casos. Outro que a polícia tem que agir rapidamente no caso de um menor desaparecido. Caso contrário, se os policiais não agirem rapidamente, os mesmos então irão sofrer as consequências. E também, além disso, a lei fez com que fosse aberto um banco de dados nacional de menores desaparecidos. E outra coisa também muito legal que eles implementaram no país a partir de então foi um aplicativo, que é esse aqui, que se chama Zainab Alert. Logo que o menor desaparece, você posta as informações, todas as fotos dele, as roupas, o local onde foi visto pela última vez, e o aplicativo envia todos os dados para todos os órgãos responsáveis para que eles tomem todas as providências o mais rápido possível. Além disso, também o governo de lá colocou muito mais câmeras de segurança espalhadas por todo o país. Esse foi um pedido que foi feito muito durante os protestos pela própria população e realmente esse pedido foi atendido. E segundo a palavra do próprio pai da Zainab, ele fala que hoje em dia tem muitas câmeras por lá. Outra coisa também que aconteceu foi que todas as escolas de lá implementaram um novo curso, não sei se eu posso chamar de curso, mas é um curso rápido que eles dão para todos os alunos para então saber reconhecer quando um homem te toca no lugar inadequado. E também para o caso de uma pessoa te pegar na rua, eles sempre falam para o aluno, né? Você tem que gritar o mais alto possível para que as outras pessoas escutem e possam te salvar. E analisando as estatísticas lá do país, casos parecidos com esse, antes do caso da Zainab e depois, na verdade os números eles são muito parecidos, tá? Eles não diminuíram mesmo depois de todas essas coisas que eles implementaram. Mas foi porque depois de acontecer tudo isso que aconteceu com ela e dos pais dela estarem lá indo para a mídia, estarem sempre, né, dando entrevista e falando sobre o assunto e querendo justiça para a filha deles, a cabeça das pessoas mudaram por lá também. Por quê? Isso tudo era visto como um tabu antes, entendeu? As pessoas não falavam sobre o assunto. Muitos casos aconteciam e as próprias vítimas que sobreviviam ficavam caladas, ou então até mesmo as famílias das outras que não sobreviviam também ficavam caladas e não reportavam isso para a polícia porque para eles seria uma vergonha. Mas muitas mães, hoje em dia, eu assisti na entrevista delas aqui no YouTube, também é muito interessante, elas falam que depois do caso da Zainab, elas não tinham mais vergonha, elas entenderam que não deveria ser vergonhoso e que deveria realmente ser reportado para que as pessoas fossem colocadas na cadeia, tiradas ali do meio da sociedade, para que outras menores, então, não sofressem o mesmo fim. O pai da Zainab virou realmente um ativista, ele foi um dos que insistiu para que a lei fosse aprovada, além de estar lutando para que tudo isso acabe por lá, ele também visita muitas famílias que passaram pelo mesmo que ele passou e ajuda essas famílias também. O pai dela falou, abre aspas, é muito tarde para Zainab,
mas eu espero que a morte dela ajude a proteger todas as outras crianças desse país. Fecha aspas. É muito triste ver esses pais, o que eles sofreram. Tem um documentário muito, mas muito interessante, que é esse aqui, que vale muito a pena vocês assistirem. E ele é muito interessante para a gente ver todas essas mudanças que aconteceram depois do caso da Zainab. Agora, a gente parando para analisar todos esses casos aqui, o que eles têm de parecido, né? São filhos e filhas sozinhos nas ruas, porque um vai comprar um iogurte, não volta mais, o outro está indo a pé para a escola, não volta mais. Então, é muito importante que hoje em dia, o mundo está muito, mas muito perigoso e não tem mais condições de a gente deixar os nossos filhos irem sozinhos para lugar nenhum. E só para deixar bem claro, eu não estou culpando a família das vítimas, tá? Eu estou só mostrando que é muito mais fácil a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Outra coisa também que esse monstro admitiu no depoimento dele é que ele oferecia balas e chocolates para as meninas e é assim que ele conseguia então tirar elas daquele local que elas estavam. E a gente vê muitos casos assim, né? Então é muito importante que a gente se comunique com os nossos filhos e filhas também, né? Explique toda a situação desde pequeno, já, olha, tem uma pessoa estranha, não vá com pessoa nenhuma. Se a pessoa te pegou, começa a gritar o mais alto que você puder. Eu já falei isso pro meu filho tem 7 anos, várias vezes já. Meu filho já sabe de cor e salteado. Se alguém pegar ele, ele vai gritar para todo mundo ouvir. E outra coisa também muito importante a gente falar, né, para os nossos filhos também, que não aceite, né, nada de outra pessoa que você não conhece. Comida, bala, não. Ó, mamãe, papai te dá bala quando você quiser, tá? A gente compra para você. Mas não aceite de um desconhecido de jeito nenhum. Porque teve muitos casos em outros países também que aconteceu que esses indivíduos davam, né, esses doces ali, e acabava que esses doces estavam com substâncias ali que faziam eles dormirem, então seria mais fácil para eles carregarem esses meninos e meninas depois. Então é muito importante a comunicação com os nossos filhos, né? Falar sobre o assunto mesmo. Na minha época tinha muito o negócio do velho do saco, não sei se vocês lembram disso, mas eu morria de medo do velho do saco, minha mãe sempre falava, olha, o velho do saco vai pegar vocês. E a gente não ia na rua, né, longe, porque a gente tinha medo. Às vezes as pessoas falam assim, mas vou causar um pânico no meu filho. Mas conversa de um jeito tranquilo, é claro, né? Não pega ele numa hora assim desprevenida, senta para conversar, de um jeito ali na brincadeira, para explicar a situação. E mesmo assim, mesmo criando um certo desconforto ali, né? Que ele vai ficar um pouco com medo das outras pessoas, vai ser muito melhor do que perder o seu filho depois. E tem uma campanha muito bonita que foi feita por uma organização do Canadá. Essas mulheres criaram um código, então, para ensinar para todos os alunos da escola de lá e também para espalhar os vídeos na internet ensinando esse código. Então, pede para o seu filho, para sua filha, só colocar o dedão aqui, ó, no meio, tá? Deixar a mãozinha assim e fazer simplesmente só isso aqui, ó. Esse é o código, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês os vídeos que viralizaram na internet. E é muito importante a gente espalhar esse código porque ele foi feito assim para espalhar no mundo inteiro, tá? Para ser um código universal. E se alguém identificar esse código, viu algum menor fazendo isso, chame a polícia imediatamente. E lembrando que a gente não está aqui ensinando os monstros que irão fazer isso, né, eventualmente, a saber qual código que eles estão usando. Porque isso é muito pedido também para que faça atrás das costas, tá? Quando ele não estiver vendo. Então, se ele tá te carregando aqui, filho, no shopping, tá vendo? Se ele vai te buscando para ir para a porta, você só coloca a mãozinha para trás, aqui, ó, e faz o código atrás, tá? Quem estiver andando ali atrás de ti, vai ver isso dali e vai chamar a mamãe vai te pegar de volta, entendeu? É muito triste falar isso, né? A gente dá até uma coisa no coração de pensar os nossos filhos, né, sendo carregados assim. Bom, esse código já salvou uma vida. Uma adolescente estava lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, dentro de um carro com um homem de 61 anos de idade. Esse homem realmente pegou ela à força, colocou dentro desse carro e foi pela rodovia. Só que ela virou para o lado e começou a fazer o sinal assim da janela. Muitas pessoas viram o sinal e não reconheceram, mas teve uma pessoa que sabia da existência desse sinal e essa pessoa ligou imediatamente para a polícia. Assim que a ligação foi feita,
os policiais conseguiram bloquear esse carro porque essa testemunha continuou seguindo o carro para ver para onde que eles iriam. Então eles bloquearam mais alguns quilômetros à frente e realmente pararam o carro, conseguiram salvar a adolescente e o homem de 61 anos foi preso e sabe-se Deus lá o que ia acontecer com essa menina. Esse sinal ela aprendeu vendo os vídeos no TikTok, porque tem muitos vídeos nessa rede social que viralizaram e aqui no YouTube também tem muitos vídeos ensinando aqui certinho como que você faz, como que você ensina ao seu filho. Então é muito importante que a gente compartilhe essa informação, principalmente essa informação aqui do sinal que eu achei muito, mas muito interessante de todos ficarem sabendo, para que seja uma coisa realmente universal, né? Que não aconteça só lá nos Estados Unidos do Canadá, mas que todos ao redor do mundo fiquem sabendo, consigam identificar e também que os nossos filhos consigam entender como fazer para então chamar ajuda. Então, para você que ficou aqui até o final do vídeo, muito obrigada. Não esquece de curtir o vídeo, principalmente para ajudar a subir mais esse vídeo aqui no YouTube e essas informações aqui, principalmente do final do vídeo, irem para mais e mais pessoas. Não esquece de compartilhar também, muito importante que vocês compartilhem, tá? Esse vídeo, ou então encontrem o próprio vídeo do YouTube que está ensinando como fazer o sinal e compartilha esse vídeo nas redes sociais, que é muito importante todos ficarem sabendo sobre essa inovação aí que foi feita para salvar vidas. E antes de sair do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.